Olá, meu nome é Diego Guerra e hoje eu vim falar com vocês 5 curiosidades sobre o Império de Caris, cenário do meu livro, O Teatro da Ira. Antes da gente começar, eu queria agradecer a cantora Anici que sugeriu essa pauta, né? E ao Wagner do Desbravando Livros, ao Felipe do Bravura Literária e ao Victor Burgos que me ajudaram com sugestões de temas com sugestões de curiosidades para gravar esse vídeo. Então, pessoal, obrigado. É sempre bom contar com vocês aí acompanhando o nosso trabalho. Valeu. Vamos lá? 5 curiosidades sobre o Império. É um costume entre os guerreiros de Império guardar ou retirar pequenos pedaços de metal de espadas e de armaduras dos guerreiros vencidos em batalha, né? Esses pequenos pedaços são usados para forjar pequenas moedas de ferro que não tem valor real nenhum, são apenas distintivo de bravura, né? Então, depois das batalhas ou quando os guerreiros se encontram, eles retiram as moedas das suas bolsas e contam a história de como foi que eles venceram um determinado guerreiro que está representado naquela moeda. É claro que sempre existem os espertinhos, né, que usam qualquer metal para forjar moedas falsas e para encher a bolsa e parecer que são grandes guerreiros sem ter vencido quase ninguém. Essas moedas falsas eles chamam de moedas de vento ou então de bravatas, né? Se você chamar alguém, disser para alguém que a pessoa tem a bolsa cheia de bravatas ou cheia de vento, é um bom jeito de você começar uma briga no Império. O Império foi fundado pelos Alarini, que são os homens do Oeste que atravessaram o Grande Lote, que é o Rio Grande Lote, para colonizar as terras, né, ao norte do continente. As lendas dizem que quando os Alarini chegaram nas florestas do norte, elas estavam cheias de criaturas místicas e seres antigos, né, que resistiram à colonização. Os fundadores então propuseram um pacto para essas criaturas. Eles dariam a elas todas as crianças em troca de metade de suas terras. Mas as criaturas foram mais espertas do que os colonizadores e deram para eles a metade das terras que era tocada pela luz. É por isso que os Alarini acreditam que é nas sombras que você encontra os espíritos das florestas e as criaturas antigas. Um dos motivos da grande expansão do Império são as suas estradas. As estradas que são chamadas estradas imperiais ou estradas do imperador, além de ser perfeitamente pavimentadas, tem um efeito místico muito forte que faz com que o tempo para percorrer uma distância através dela seja 1/3 do que por uma estrada convencional. Esse efeito é chamado de bota do gigante. A bota do gigante só funciona se, além de você estar numa estrada imperial, você estiver sendo iluminado por uma vela de Azor, que é uma vela verde dedicada ao deus ao Azor, que é chamado de deus vadio. As lendas dizem que quando os deuses deixaram esse mundo para trás, Azor ficou entre os homens, ele se recusou a cruzar a barreira e hoje ele vaga pelas estradas, disfarçado de pedinte ou de cão vagabundo, né? Testando a generosidade dos homens. Então, se você vê um cão vira-lata na rua, é melhor você não sair maltratando ele, que pode ser Azor te testando para saber se você é um cara legal. Os Alarini são um povo muito ligado à família, né? Eles têm sempre muitos filhos, são famílias muito grandes. Para eles, toda criança é uma bênção e tem que ser comemorada, né? Essa fidelidade deles à família se espelha também na religião deles. Eles não cultuavam os deuses antes de chegar a Caris, né? Sua religião se baseia no culto aos antepassados. Eles acreditam que os mortos continuam vigiando os vivos a partir do outro mundo, né? Tendo interferência sobre o que acontece na Terra. Quando o Império começou a se formar, anexando os reinos vizinhos, o que eles chamaram de Grande Expansão, ao invés de impor as próprias crenças entre os reinos vencidos, né, para as pessoas que estavam sendo colonizadas, eles
incorporaram as crenças desses povos nos deuses, né? Eles só fizeram uma pequena mudança de discurso. A partir de então, os deuses, não era que eles não acreditavam nos deuses, eles acreditavam nos deuses, os deuses existiam, mas eles não deviam ser incomodados com as preces de simples mortais, né, para resolver coisas triviais. Para os Alarini, então, é mais provável que você contar com a ajuda dos familiares, que agora estão do outro lado, ao lado dos deuses, do que tentar incomodar um deus com uma coisa boba que acontece no seu dia a dia. Os sacerdotes Alarini são chamados de augures, e eles fazem essa conexão entre os vivos e os mortos. Eles são tidos como videntes, né, como médiums, e dizem que tem uma conexão especial com outro mundo. Os antigos reis Alarini sempre eram augures, né, incluindo os antigos imperadores, mas dizem que essa conexão com o mundo espiritual foi se diluindo à medida que os homens do oeste casaram com os homens do leste, né? E hoje em dia dizem que não existe mais nenhum grande augur como existiu no passado. Muita gente está curiosa e me perguntou sobre os homens de gelo. Eu vou tentar falar sobre os homens de gelo sem dar muito spoiler do que vem por aí. Primeiro, a gente pode dizer que com certeza eles não são homens de gelo de verdade, né? Eles são feitos de carne e osso. Esse apelido, homens de gelo, é só uma forma como os habitantes do Império costumam se referir a eles, porque eles vivem numa região muito gelada, né? No extremo norte do continente, um lugar que não tem verão. Na verdade, o nome deles, o reino deles se chama Windur, o que dá para eles o nome de Windurin. Eles têm um número reduzido, mas ao contrário do que os trovadores dizem, eles não são nem bárbaros nem selvagens, são uma sociedade bastante civilizada. Eles são guerreiros formidáveis, mas a força deles vem, na verdade, da grande inteligência deles e da inventividade. Eles são capazes de construir máquinas que ninguém no Império consegue construir. E eles usam essas máquinas para controlar o clima da região deles e tornar as terras aráveis, podendo alimentar o povo, né? O conflito deles com o Império, na verdade, remonta à grande expansão, quando os imperadores atravessaram a cordilheira de montanhas que chama a Espinha do Dragão e chegaram nas terras geladas, encontraram essa grande civilização e acharam aqui que a gente vai dominar agora, mas levaram uma surra e tiveram que voltar para casa. Depois disso, entre diversas guerras através do tempo, às vezes os Windur invadem o Império, às vezes o Império invade o Windur. E agora a gente está vendo que o conflito parece um pouco mais acirrado. A origem deles ainda é um pouco mais antiga e remonta o Rei Dragão, que uniu todas as tribos sob suas asas e salvou os povos do que eles chamavam de Inverno Eterno. Após a morte do Rei Dragão, ele entregou o comando do reino a um conselho de anciões. E é assim que eles governam até hoje, através de um conselho de sábios, né? De certa forma é até mais civilizado do que o Império, que só tem um imperador e seus conselheiros, mas um poder mais centralizado. Agora, existem algumas divergências sobre quem foi esse Rei Dragão, né? Alguns dizem que ele era o último sobrevivente do reino perdido de Andarian, que era um reino que existia nesse continente antes dos antigos Talemares chegarem até ali do mar. No Império eles gostam de dizer que o Rei Dragão na verdade era um Alarin que se perdeu durante a grande travessia do Lot e foi parar no norte, né? Mas os Windurin não gostam muito dessa versão não. Para eles o Rei Dragão é um deus e nada menos do que isso. E aí pessoal, gostaram das curiosidades? Então dá um curtir, se inscreve no canal e dá uma olhada na descrição aqui embaixo que eu vou colocar um link para um artigo que tem essas e mais 3 curiosidades sobre o Império. Os Foragiadores de Marg, os Ladrões de Vida e a canção Eldani. Se vocês tiverem mais alguma coisa, alguma curiosidade, deixa aqui no comentário que a gente tenta ver no próximo vídeo ou tento responder para vocês ali mesmo, né? Valeu, gente! Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.